Meus irmãos, vamos nos levantar para a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Leremos os 11 primeiros versículos que nos dizem assim. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco, aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Podem sentar, irmãos. Os homens que andaram com Jesus e ouviram as maravilhosas verdades do reino de Deus, as boas novas de salvação, por vezes deixaram de olhar para Jesus e, olhando firmemente para este mundo sem Jesus, passaram a adotar como prioridade certos temas que para Jesus não eram prioridade. Aqui, meus irmãos, Jesus confronta esses homens que andavam com ele e que o ouviam acerca de uma preocupação que Jesus diagnosticou como carnal, como mundana. Quem seria destaque no reino de Deus? Havia essa preocupação recorrente entre os discípulos sobre a aprovação deles no reino que acreditavam Jesus estabeleceria nos padrões dos reinos deste mundo. Ainda criam, é o que a palavra de Deus nos apresenta, em um Messias político, temporal. Um Messias que venceria os grandes reinos do mundo, muito especialmente Roma naqueles dias, que estava ocupando a Judéia, e eles, considerando-se destacáveis, porque eram do colegiado de Jesus, queriam saber quem Jesus alçaria a condição de primeiro-ministro, ou de general, ou de substituto de Jesus no trono do reino que acreditavam Jesus estabeleceria como os homens estavam estabelecendo. Meus irmãos, o reino de Jesus não é mundano. O reino de Jesus é divino. Por isso, Jesus repete aquilo que já havia dito. Acerca do reino dele, o Senhor Jesus Cristo quer dizer que grande é quem é pequeno, que o maior é aquele que é menor, que exaltado é quem se humilha. Jesus, olhando para os discípulos, no verso 1, pergunta: quem é porventura o maior no reino dos céus? Irmãos, Jesus, com a sua perspicácia, nos impressiona. Ele sabia do tema que havia subido ao coração dos seus discípulos. Não estava mais no chão das coisas desse mundo, estava no coração deles.
Eles estavam discutindo acerca das promoções do reino de Deus. Então Jesus pergunta: depois de terem pensado tanto acerca deste assunto que vocês consideram importante, depois de terem falado tanto acerca disso, me digam, quem é porventura o maior no reino dos céus? Quantas vezes Jesus, com as suas perguntas, calou a sua audiência? Agora, os discípulos emudecidos estavam aguardando o que aconteceria. Eles não poderiam falar do que pensavam, porque ficariam envergonhados. Estavam constrangidos. Eles sabiam, Jesus já havia percebido a vontade deles de receberem destaque no reino de Deus. Jesus, então, no verso 2, diz a palavra, chama uma criança e coloca no meio daquela reunião de gente instruída por Jesus. Jesus mostra a figura de uma criança, irmãos. E, meus irmãos, no texto em aramaico, aparece a palavra criança, que é a mesma palavra para servo. No aramaico, não existe uma palavra diferente, porque naqueles dias acreditava-se que a criança não tinha qualquer capacidade de tomar decisões. Havia culturas em que a criança só passava a ser considerada gente quando podia desenvolver um trabalho remunerado. Entre os judeus havia uma discussão, mas normalmente acreditava-se que depois que ela recebia alguma instrução da lei, ela então poderia ter algum valor. Jesus chama uma criança que é o que ele tinha de próximo à ideia de um servo, coloca no meio dos discípulos e diz: vocês querem saber quem é o maior no reino dos céus? É aquele que muda de vida, de tal modo que se torna como uma criança. Esse que se torna um servo, uma pessoa humilde como uma criança, tal como esta que está aqui no meio de vocês, é o que diz o verso 4, esse é o maior no reino dos céus. Meus irmãos, em dias de tanto desprezo à criança, olhamos para a palavra de Deus e reconhecemos que Deus, que nada faz sem propósito, nos tem dado a oportunidade de ter crianças à nossa volta como uma exortação que Ele nos faz constantemente. Um chamado à conversão. Quando olhamos para esta bela igreja e notamos a existência de um grupo numeroso, tão numeroso, pastor Luciano, que ocupa 3 andares do edifício de educação cristã da igreja. Nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus ama a sua igreja, a ponto de dar à igreja muitas crianças. Primeiramente, porque Ele quer nos ensinar. Mas em segundo lugar, porque Ele quer ensinar a esse mundo mau como devemos tratar as crianças. Esse mundo mau, irmãos, como é profissional na arte de praticar a maldade, como os homens são pecadeiros, são pecadores profissionais. O que eles fazem de bom é pecar, e pecar não é bom, mas é aquilo que eles fazem com expertise, com profissionalismo é pecar. Esse mundo tem olhado para as crianças e tem tido ideias malignas como explorá-las em sua força física. Há nesse momento em todo o mundo milhões, essa é a cifra, milhões de crianças trabalhando sem que tenham infância, além das suas forças. Eu entendo que toda criança em sua casa deve ter tarefas. Pôr a mesa, tirar a mesa, arrumar a sua cama, ajudar nas tarefas domésticas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de trabalho extenuante. Crianças que são vistas como força de trabalho. Irmãos, crianças que são cooptadas pelo tráfico, por grupos terroristas, por grupos paramilitares, para que com 9, 10, 11, 12 anos de idade peguem armas e se exponham em frontes de batalha. Esse mundo
tem tido a maligna ideia de explorar sexualmente crianças. É triste, mas é verdade, irmãos. É doloroso pensar nisso, mas seria fuga da realidade negar que nesse mundo há gente maligna que olha para corpos infantis com intenções impuras, querendo explorá-las sexualmente. Há crianças que são hoje alvo de experimentos, tentando, irmãos, negar aquilo que elas são. Pessoas dizem a meninos que eles não são meninos. Pessoas más dizem a meninas que elas não precisam ser meninas. Enganam, mentem, prejudicam por toda uma vida os pequeninos. E nesses dias em nosso país, que tem se igualado nesse quesito, em maldade a outras nações, nós lidamos com a tristeza de saber que o Poder Judiciário está lidando com uma questão que já deveria ter sido respondida com segurança. Matar crianças é assassinato ou não? Deveremos, em nosso país, concordar que crianças com até 12 semanas de vida no ventre de sua mãe podem ser assassinadas ou não. Não me venham, irmãos, com palavras suaves, porque estamos tratando de um tema crudelíssimo. Não me venham com a palavra aborto. Não me venham com a palavra domínio sobre o próprio corpo. Nós estamos falando do assassinato de vidas. Eu morei por quase 14 anos no Oeste Mineiro. E no Oeste de Minas, irmãos, como em muitos lugares do Brasil, é crime derrubar um pé de pequi. Olha que a maior parte da população do Oeste não aprecia pequi. A meu ver, é a minoria que gosta de pequi. E também isso não é motivo para desmatar, para derrubar árvores. E a igreja que eu pastoreei iniciou a construção do seu acampamento, o acampamento batista de Divinópolis. E, meus irmãos, o nosso projeto foi feito driblando os pés de piqui que estão na área do acampamento da igreja. Não importa o tamanho, qualquer pequizeiro sendo derrubado, e hoje há, irmãos, um mapeamento por drones. Haverá uma responsabilização também criminal para quem derrubou. Como presidente que era da igreja, eu dizia, gente, deixem-me atropelar, mas não atropelem um pé de piqui, porque eu vou responder seriamente por isso. Meus irmãos, eu entendo o nosso amor pela criação de Deus e a defesa por um pezinho de piqui. Temos que defender mesmo. Chega de desmatamento. Se Deus nos deu, é porque é bom ter toda a flora exuberante do nosso país. Mas, irmãos, eu não posso entender. Porque um embrião, porque um feto não devem ser defendidos a todo custo por todos nós. Eu gostaria de poder dizer a quem está julgando o caso que, como pastor, eu já precisei aconselhar pessoas que praticaram o aborto. E, meus irmãos, eu já pude aconselhar 2 pessoas que mataram gente. Eu já estive em um presídio a pedido de uma ovelha que me pediu, pastor, visite o meu esposo e o meu cunhado. Eles mataram uma pessoa. E aquelas 2 pessoas me receberam. E o diretor do presídio da cidade me conhecia já há muito tempo e disse, pastor, nós vamos te autorizar a conversar com ele por conta do seu pedido, porque na verdade eles deveriam passar por uma quarentena. Me autorizou, eu fui acompanhado de uma ovelha que era agente penitenciário e fui conversar com aqueles 2 homens. Irmãos, eles me falaram de arrependimento. E disseram, pastor, se nós pudéssemos voltar atrás, nós não mataríamos aquele homem. A questão que motivou foi uma disputa comercial. Muito dinheiro envolvido numa história, levou 2 homens, 2 irmãos a matarem um senhor já idoso. Bem,
Paralelamente, irmãos, eu me lembro de pessoas, e eu estou falando no plural com segurança, que me procuraram dizendo: pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria abortado. Tal como aqueles 2 homens que eu aconselhei no presídio logo depois da prisão em flagrante, pessoas que praticaram aborto me disseram: eu não tenho sossego, eu não durmo, eu não suporto a memória de ter matado o meu filho ou a minha filha. Eu gostaria de poder dizer a quem está julgando a questão que existe o risco de se matar vidas inocentes. Aborto é crime. Aborto é sinônimo de homicídio. Irmãos, não devemos adocicar a questão é amarga. Sugar membros de um ser em formação no ventre de alguém é assassinato, irmãos, é homicídio. Pois eu gostaria de dizer que existe um outro lado. Quem matou gente não consegue dormir em paz, não consegue ter vida. Quem praticou aborto também é perseguido pelas lembranças desse crime por toda uma vida. Ainda que deixe de constar no Código Penal brasileiro, continuará sendo um grave crime contra a vida. Meus irmãos, só pela graça de Deus, um homem e uma mulher que concordaram com o aborto poderão superar com muito custo e com muita dor a memória desse grave crime. Nós, os crentes em Jesus, humildemente, olhamos para as crianças e entendemos da parte de Deus que devemos protegê-las, amá-las, devemos investir nas crianças, mas devemos também tê-las como um recado do Senhor para que nos convertamos. Em verdade vos digo, diz Jesus, se não vos converterdes, se vocês não mudarem o plano de vida, aquilo que vocês consideram importante, se vocês não mudarem o estilo de vida, se não houver uma mudança na cabeça, se não houver arrependimento, metanoia, mudança genuína de coração e de mente, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não farão parte do reino dos céus que vocês dizem desejar tanto receber. Quando Jesus nos fala, irmãos, de conversão à semelhança de uma criança, Ele está dizendo que nós nos tornaremos grandes como a criança em sua simplicidade. Devemos nos converter à simplicidade, como a criança. A criança, na verdade, irmãos, ela não tem grande expectativa acerca de si mesma. Nós precisamos falar às crianças do potencial que elas têm, porque elas simplesmente vivem de modo humilde. Uma criança com 4 ou 5 anos de idade, filha de um homem que tenha muito poder político ou econômico, não se comportará como se fosse um pequeno poderoso, porque a criança é simples. É necessário, portanto, imitar a criança em sua simplicidade e com humildade, reconhecer que você precisa de Cristo. Muita gente, como diz Jesus, não vem a Cristo porque se considera superior às demais pessoas. Em Mateus, no capítulo 19, nos versos 23 e 24, Jesus fala de gente de grande poder econômico que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que o Senhor está dizendo é que o ser humano, naturalmente, tomado pelo seu coração pecaminoso, acredita que é grande coisa. E nesse afã, costuma até concluir que é superior a Deus. Ele quer, por exemplo, determinar o fim de vidas que Deus criou. O homem quer mudar a criação de Deus, porque considera-se até mesmo superior ao seu Criador. Então Jesus diz: vocês querem saber quem é grande no meu reino? É quem olha para uma criança e aprende com a criança a viver de modo simples. Quando eu era criança, irmãos, isso faz pouco tempo,
Eu convivi com um menino cujos pais tinham muito, mas muito dinheiro. Eles eram donos de uma fábrica de cimento. E, meus irmãos, aquele menino tinha o videogame de última geração, que eu não tinha. E aquele menino tinha um carro, me parece que era elétrico. Eu sei que era um carro em que ele dirigia mesmo, que eu não tinha. Mas o meu pai me chamou o meu irmão para construirmos um carrinho de rolimã. E nós construímos. E era um carro top de linha, porque tinha até banco de Fusca. E aquele menino, um menino legal, um amigão, que morava numa mansão. Meus irmãos, o grande sonho dele era o pai permitir que ele fosse até a minha casa para andar no carrinho de rolimã que eu fiz com meu irmão e meu pai. Simplicidade de uma criança. O menino tinha, meus irmãos, todos os brinquedos que todas as crianças normais desejavam ter. Mas o que ele queria? O nosso carrinho simples. Aliás, eu e meu irmão somos uma história magnífica de empreendedorismo. Nós alugávamos viagens naquele carrinho em troca de pregos. O carrinho precisava de muito prego, porque ele ia com o tempo estragando. Então nós dizíamos, 10 pregos e vocês podem dar uma volta. E meus irmãos, nós fomos juntando tanto prego, meu pai disse, chega, comecem a dar de brinde as viagens no carrinho agora. Simplicidade de uma criança. Tinha o Nintendo, mas ele queria mesmo o carrinho de rolimã. Conversão à pureza, irmãos. Olhem para o verso 7 de Mateus 18, quando Jesus diz, ai daqueles que promovem escândalos. Ai daqueles que fazem errar os pequeninos. E o estudo do texto bíblico nos levará a duas conclusões. Os pequeninos são as crianças. Notem que Jesus está dizendo no verso 4, humilhem-se como esta criança, uma criança que foi colocada no meio dos apóstolos. No verso 5, Jesus diz, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então Jesus está falando dos pequeninos do ponto de vista etário, crianças mesmo, mas Jesus está falando daqueles que são frágeis na fé, meninos na fé. Novos convertidos, gente que ainda não amadureceu na fé. Quem fizer tropeçar, verso 6, um destes pequeninos que creem em mim, crianças, do ponto de vista etário ou do ponto de vista da caminhada cristã, seria melhor aceitar uma das mais terríveis sentenças que o povo romano dá a criminosos perversos. O verso 6 está falando, irmãos, de uma grande pedra de moinho. E essa grande pedra ela era puxada por um animal. Então, criminosos considerados odiados, eles eram amarrados a grandes rochas e lançados ao fundo do mar. E havia entre os gregos e os romanos uma crendice de que o lugar em que alguém era morto assim se tornava um lugar assombrado, porque o espírito daquela pessoa que foi morta desse modo não tinha sossego. Então Jesus, sabendo da cultura daqueles dias, diz, olha, melhor seria que alguém aceitasse para si a mais terrível morte que há entre os gregos e romanos do que desencaminhar uma criança ou um novo na fé que está buscando o Senhor. Melhor lhe fora pendurar ao pescoço uma grande pedra de moinho, aquelas que são tão pesadas que só um animal pode puxar e se afogar na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Eles virão. É inevitável, vocês são uma geração pecadora. Mas ai daquele. E aqui, irmãos, está um alerta de juízo. Os ais da palavra de Deus são anúncio de juízo. Cuidado com a sentença do Senhor. Saiba que Deus, com justiça, vingará os que escandalizam. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então o que Jesus está dizendo é, convertam-se à pureza da criança. É preciso abandonar o pecado, o prazer com aquilo que é impuro.
Assim como a criança que de fato busca com pureza se relacionar com seu pai, sua mãe e seus irmãozinhos com amor. A partir do verso 8, Jesus disse: a tua mão ou teu pé te fazem tropeçar, corta-o. Se teus olhos te fazem tropeçar, arranque teus olhos. Não desprezem os pequeninos. Então não vivam uma vida dupla, professando fé no Senhor, mas vivendo na contramão da vontade do Senhor. Sejam puros na confissão de fé, puros no amor ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos aprender com a pureza da criança. Quando uma criança canta aqui que quer andar com Jesus, tenha certeza que essa criança é pura em sua declaração. Ela quer andar com Jesus mesmo. Aliás, irmãos, eu fui criado no Evangelho e, muito embora o pastor Arlécio proteste contra o que eu vou dizer, ele me apresentou quando eu era recém-nascido, na primeira igreja batista de Feira de Santana. Ele era um pastor muito novinho, irmãos. Então não é que isso tem muito tempo. Mas, pastor Arlécio, eu fui criado no Evangelho, mas aos 5 anos de idade, pregava um evangelista que trabalhou com o irmão, pastor Valério Afonso Martins. E ele pregava, irmãos, na congregação da igreja, e eu estava ali com os meus pais. E ele falava sobre o risco de partir desse mundo sem Cristo. E como um pregador fiel disse: olha, quem não crê em Cristo está escolhendo a perdição eterna. E ele passou a descrever o que é a perdição eterna, o inferno, a eternidade sem o Senhor, a tristeza de não poder usufruir da vida com Cristo eternamente. Eu tinha 5 anos de idade e eu criei de todo o meu coração que eu precisava de Jesus e que eu não queria viver longe de Jesus eternamente. Irmãos, entendam a pureza de uma criança. Quando a criança compreende quem é Jesus e ela diz: eu quero viver com Jesus, ela está sendo verdadeira. Ao olharmos para uma criança, precisamos aceitar essa exortação do Senhor, o convite à pureza. Se eu, como crente, digo que eu amo ao Senhor, eu devo amar ao Senhor de todo o coração. Quando eu canto, sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu devo decidir dar até a minha própria vida pela pregação da cruz. Quando eu canto com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Eu devo cantar isso com toda a pureza, dizendo: eu estou satisfeito em Cristo, mesmo nas horas de perda e de dor nessa vida. Jesus chama os discípulos a se converterem à verdade. É preciso desejar a verdade como a criança que não aprendeu a mentir. E quando ela tenta mentir, ela não consegue enganar os pais. Conversão à verdade, desejar a verdade, mesmo quando não nos parece agradável. Não façamos como os pais de uma criança que receberam a visita do pastor, e o pastor estava sentado no sofá, e os pais Cleivson, conversando com o pastor, o menino levantou e começou a procurar alguma coisa nas costas do pastor, e levantou o braço do pastor, e olhou atrás da orelha, mexeu no cabelo do pastor, e em algum momento os pais incomodados disseram: meu filho, o que é que você está fazendo com o pastor? Pai, é que eu estou procurando a outra cara que vocês disseram que ele tem. Vocês disseram que o pastor tem 2 caras, eu estou procurando a outra porque só estou vendo uma. Irmãos, essa é uma daquelas piadas do mundo evangélico. Quando você diz à sua filha ou seu filho: o pastor é qualquer coisa, ele ou ela acreditará que é mesmo. Quando você, pai, diz ao seu filho que determinada ideia, que determinada prática, que determinada atitude é boa, ela vai acreditar que é boa mesmo. Existe verdade na criança. A criança compreendeu que o pai a ama, que a mãe a ama, então acreditará. Jesus diz: querem ser grandes? Tornem-se pequenos como a criança que converteu-se à verdade, que de verdade crê naquilo que pai e mãe dizem. Conversão também, irmãos,
autoridade. A criança reconhece a superioridade do pai e da mãe, dos avós. Nós precisamos, como crentes, olhar para a criança e, como servos, precisamos reconhecer que dependemos daquele que é superior, que é o nosso Deus. Devemos nos submeter ao nosso Deus como a criança submete-se ao pai e à mãe de quem a criança depende. O convertido é aquele que deixou de se dirigir e aceitou a direção do Senhor sobre a sua vida. Quando Jesus diz, vocês têm que se converter, vocês têm que se tornar como crianças para que entrem no reino dos céus, Ele está dizendo, vocês precisam de uma vez por todas aceitar que há uma autoridade sobre vocês, que é o Senhor Criador. Vocês precisam ouvir a voz de Deus. Vocês precisam obedecer a Deus. Queremos ser grandes diante de Deus? Grandes no reino de Deus? Devemos aprender com a criança a dar sinais de que somos convertidos genuinamente. Convertidos à simplicidade. Convertidos à pureza. Convertidos à verdade. Convertidos à submissão àquele que é autoridade sobre nossas vidas. Valorizemos, irmãos, as crianças e as lições que, sem saber, nos dão diariamente. Uma igreja repleta de crianças tem sempre grandes oportunidades para crescer. Deus tem abençoado esta igreja com muitas e muitas crianças. Ao olhar para as nossas crianças, entendamos que o Criador da infância, aquele que disse, deixem vir os pequeninos a mim, não impeçam, eles são bem-vindos no meu reino. Entendam que o Senhor está dizendo, vocês precisam se tornar como estas crianças, para que sejam grandes no meu reino. Que Deus, pois, nos abençoe.